Aqui comigo o Pulse Abarth, o esportivo aí de pequeno porte mais acessível no mercado brasileiro. Isso porque ele ainda é um pouquinho mais barato que o Volkswagen Polo GTS. Só que nesse caso aqui nós temos um apelo mais raiz. Confere comigo. Agora, para ser justo, quando a gente vai comparar o Pulse Abarth com o Polo GTS, é preciso lembrar de um detalhe. Aqui nós estamos falando de uma carroceria de um SUV compacto, enquanto que o Polo GTS é um hatchback de verdade e isso facilita muito o desempenho aerodinâmico. Em compensação, o Pulse Abarth já provoca muito no visual e traz sim elementos aerodinâmicos para cumprir aí essa proposta esportiva. Ou seja, ele tem elementos aerodinâmicos funcionais. Veja aí a entrada de ar, que é maior, né, para refrigerar bem aí o motor. Os pneus são mais largos e não traz um item muito comum nos carros de passeio, que aqui atrapalharia a aerodinâmica, que é o rack de teto. E mais atrás, um bom aerofólio. Agora o legal é que o Pulse Abarth, mesmo com a proposta esportiva, não arrepia aí o proprietário que quiser usar ele dentro, né, da sua rotina mais familiar. Ele tem um acabamento todo escurecido, como bom esportivo, muitos detalhes em vermelho, muitos escorpiões distribuídos aqui pelo acabamento, mas traz acabamento cuidadoso, bancos bem confortáveis e um pacotão completo aí de conectividade, tela do multimídia de 10 polegadas, traz todos os recursos que a gente espera e também faz o pareamento do smartphone Android Auto ou Apple CarPlay sem fio. O painel de instrumentos é 100% digital configurável, traz as informações importantes aí que a gente precisa para conduzir o carro e um adicional de esportividade que eles levam a sério aqui com vários recursos para quem for levar esse carro para a pista. E como se trata de um carro com proposta também para atender bem a família, conta com aqueles importantes recursos de assistência à condução, né? Como alerta de colisão frontal com frenagem automática, assistente de saída de faixa com correção e por aí vai. Muito importante num dia como hoje, aqui como eu estou gravando o carro, com bastante chuva. Mas como a proposta aqui é esportividade mais raiz, o Pulse Abarth honra assim essa assinatura, primeiro pelo motor, né? O 1.3 Turbo Flex, de 185 cavalos de potência e 27,5 kg de torque. Um purista poderia até reclamar aí que ele não traz um câmbio manual, né? Mas o acerto da transmissão automática aqui de 6 velocidades está longe de você achar ruim, viu? Ele trabalha muito bem, o conjunto é bem calibrado, inclusive com alguns ajustes aí para o desempenho, né? No sistema de exaustão, no sistema de injeção. As trocas são muito rápidas, você tem opção de trocas manuais, inclusive o modo Poison, aqui o esportivo, que altera toda a configuração de motor, câmbio, direção e coloca o Pulse Abarth em condição de esportivo, sim, para quem levar ele para uma pista não vai reclamar do desempenho. Aliás, eu tenho que comentar aqui sobre o conjunto de suspensão do Pulse Abarth, né? Tem um acerto bem feito, voltado para a esportividade também, e que é diferente do que é encontrado nas versões normais aí do Pulse. Isso vale para molas e amortecedores que são mais firmes, e mais o eixo traseiro tem maior resistência torcional. Isso faz muita diferença quando você está andando com o carro em situações limite de aderência. É assim então que o Pulse Abarth segue aqui no Brasil como uma grande referência de esportivo mais raiz, né? Esportivo compacto e acessível. Como eu comentei antes, em comparação ao Polo GTS, né? Ele é diferente sim, porque tem um visual mais provocativo, acertos bem específicos para entregar melhor desempenho, enquanto que o Polo GTS tem um visual mais classudo, mais voltado para a família, né? E depois da despedida do Renault Sandero RS, só restaram essas duas opções. E aqui, certamente, para quem valoriza aí acelerar mais forte, vai ficar mais satisfeito.